Você já deve ter me ouvido falar ou lido em algum post do Instagram sobre heranças ancestrais. Muitas mulheres que eu tenho recebido no workshop online nos últimos 2 anos têm identificado que padrões de comportamentos que acabam desencadeando as irregularidades ginecológicas não começaram nelas próprias, mas sim em gerações anteriores às delas. A minha convidada de hoje é a mais elogiada quando as alunas começam o workshop online. E para essa turma 15, quem já está entrando e já tem a aula dela disponível, é uma grande clareza e consciência que vem quando elas percebem que muitas coisas que elas fazem e que parecem no modo automático e que são nocivas, na verdade, nada mais é do que honrar muitas vezes algum ancestral que veio antes de si, que já tinha esse padrão de comportamento e que por inconsciência essa pessoa vem repetindo, mas a constelação familiar pode auxiliar e muito. Na live de hoje eu vou conversar com a Clarice Bomba, a minha parceira durante esses últimos 2 anos no workshop, que explica tudo isso lá dentro e que hoje vai contar pra gente como a constelação familiar pode ajudar na compreensão da origem emocional ou comportamental de algum problema ginecológico. Mulheres com endometriose, miomas e dificuldades para engravidar são as recordistas em nós entendermos, a partir do processo que elas vivem lá dentro do workshop, que o que está gerando esses problemas começou em gerações anteriores. E quem vai contar pra gente como resolver isso e como a constelação vai ajudar é a Clarice. Então, uma boa tarde para quem está no Brasil, uma boa noite para quem está na Europa. Vamos ver se a Clarice já está aqui. Eu quero que vocês vão contando para mim de que lugar do... estão acompanhando a live de hoje. Vamos lá, Clarice já está entrando. Oi, Clá! Ei, que delícia estar aqui com você, saudades! Pois é, a gente fala tanto, Que mas por honra! áudio, né, de se ver. Nunca te vejo, tá Pois linda! é, obrigada. Olha quem fala, né? Olha você. Ai, que delícia, viu? Olha só, eu Que já quero te honra, contar, né? eu já quero te contar de cara que hoje, Diga. como a gente está recebendo desde ontem as alunas para a turma 15 do workshop, hoje eu já comecei a responder algumas que chegaram, que estão contando o que está acontecendo e tudo mais, e já tinha ali vários elogios sobre o quanto a sua Ó, masterclass que você dá lá dentro traz clareza sobre várias coisas que elas não faziam ideia, né? Então, eu aham. queria que, primeiro, gente, a Clarice está falando de Londres, lá são 9 horas da noite agora, né, Clá? 9 horas aqui, É, 9 horas. Já e estamos aqui num climinha mais mais fresquinho, frio, né? inverno chegando. Imagino. Mas está tudo bem. Eu já tenho recebido também algumas pessoas dizendo que estão assistindo já, né? A essa prévia aí do teu próximo curso e já assistiram meus vídeos sobre as constelações, então o pessoal também já está entrando em contato aqui, Que perguntando, ótimo. tirando dúvidas. Clarice, você acha que isso dá para me ajudar? Você acha que isso vai resolver? E aquela É, velha história que a gente sempre fala, né? Não existe milagres, mas uma mudança de olhar é um grande empurrão para que nós possamos viver mais livres, mais leves, né? Só uma mudança de olhar. Então vamos lá hoje falar sobre tudo isso, explorar esse tema tão importante, né, para a nossa cura, cura do feminino, que é esse o nosso objetivo aqui. é, é esse mesmo. E cada mulher que se cura, cura 7 gerações anteriores e 7 descendentes na visão ancestral, É, né? E eu acho que é, o teu trabalho, que você está vendo com as alunas que assistem a sua aula, que recorrem depois a você para constelar, que realmente isso daí é a mais pura verdade, né? Eu é. queria, Clá, que a gente começasse com você contando um pouquinho, para quem não conhece a constelação, resumidamente, eu sei que é um pouco difícil de explicar, né? Mas como é que funciona a técnica? Então, uma mulher que está aqui no Brasil e quer fazer uma constelação
com a Clarice. Como é que isso funcionaria? Que é o caso das alunas, né? Como é que é a Tá. técnica? Porque algumas pessoas não conhecem o que é constelação. Não sabe como é, né? Então, se alguém quiser entender mais profundo, que o nosso tempo aqui é um tanto limitado hoje, no meu canal do YouTube, Clarice Bomba, eu deixei disponibilizado lá um vídeo de mais ou menos 20 minutos que explica exatamente todo o procedimento e depois um outro vídeo que fala sobre as ordens do amor. Então lá está explicando todas as leis também, mais ou menos aquela mesma masterclass que está liberado lá no teu curso. Mas ali está explicando direitinho. Mas a técnica online, claro, né? Infelizmente ou felizmente estou aqui em Londres, queria estar aí na nossa terrinha, né? Mas por enquanto é online e a sessão dura mais ou menos 2 horas. Eu atendo pelo aplicativo do Zoom, que daí as pessoas falam, mas como que é? É fácil baixar, rapidinho, aplicativo easy, 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 né, de usar. E a constelação é individual. Tem gente que me manda mensagem, mas eu tenho que estar com a minha família inteira. Não, eu, você e o seu sistema inteiro aqui, olha, atrás de você. Mais ou menos 3.000 pessoas, né? Para ser libertada, para mudar o padrão, para mudar a visão. Então, é uma terapia rápida, simples, conhecida também como terapia do amor, onde nós podemos mudar esse olhar e seguir em frente, dentro do nosso propósito, dentro do nosso destino, né? Muita gente me pergunta, qual o valor? Vou falar o valor que eu cobro aqui, porque senão eu sei que amanhã todo mundo vai estar me mandando mensagem. Só para perguntar o valor, exato. Vão perguntar. Então, assim, o valor é R$350. Em libras, aqui eu cobro 70 libras por uma sessão de mais ou menos 2 horas, mas se fizéssemos a conversão, ficaria caríssimo para o Brasil, porque hoje a nossa libra está altíssima. Isso também, infelizmente, que daí a gente sabe que o nosso real está baixo. Tá caindo, que pena mesmo. Então, não é uma conversão. É um valor para R$350, né? é um valor. Que daí fica acessível para todo mundo. E o maior investimento que nós fazemos é em nós, portuguesas, né? Claro, porque elas pagam em euro. Dá mais ou menos na cotação. Dá mais ou menos na cotação 75 euros, que daí equivale também mais ou menos às libras. Mas para o Brasil é um pouco mais abaixo do que esse valor de 70 libras se fosse convertido, né? E é aquilo que a gente sempre fala, o melhor investimento é aquele que nós investimos em nós. No nosso autoconhecimento, na nossa libertação, né? Quando nós fazemos vários cursos, igual o seu curso, uma constelação familiar, um autoconhecimento, nós estamos nos libertando daquelas amarras que tanto nos prendem, né? Nós estamos nos libertando. E eu já queria pedir a liberdade para começar a contar uma experiência pessoal, dividir com vocês, que eu acho que nem com você eu nunca dividi, Karine. Claro. Isso eu sei que vai ser de suma importância para todas essas mulheres, né? O quanto nós ficamos presas, emaranhadas. O que é ficar emaranhada? É ficar embolada naquela história da nossa família e principalmente a história que nós não conhecemos. Que a gente faz ideia que aconteceram, né? Tipo assim, mas como que eu vou saber se isso aconteceu? Ainda assim nós ficamos emboladas, porque nós ficamos num nível tão inconsciente, é tão profundo, que nós não fazemos ideia. Então eu quero compartilhar com vocês uma história minha, tá? Bom, eu não gostava da minha avó materna. Começando por aí. Julgamentos, não aceitação, não gostava do comportamento dela, como ela tratava nós como netos, né? Eu sempre conto isso para muitas alunas, clientes que vêm na procura do meu serviço. E a gente tinha que ir lá na casa da minha avó, porque era meio que obrigado, porque minha mãe ia, enfim. E aí ela faleceu. Nós estávamos na casa dela, separando tudo, as roupas, coisas para dar, a casa que ia ser vendida, alugada, sei lá.
E eu fiz um comentário, aqueles comentários que a gente faz quando tem algum membro da família que a gente não gosta, cheio de julgamentos. Aí eu falei assim, nossa, coitado do povo lá em cima, ela tá tocando terror lá em cima. Aí uma tia minha, que toda a família tem aquela tia maravilhosa, que conta todos os segredos da família, a minha tia chegou para mim e falou assim, a sua avó foi uma mulher muito sofrida. Eu falei assim, como assim? A gente não sabe disso. Ela nunca falava, ela nunca contava, ela só sabia da bronca. Pois é, ela foi muito sofrida. O seu vô teve uma segunda família, ele traiu ela durante o casamento. E ele teve um filho fora do casamento, um filho com essa outra mulher. E para ela foi uma vergonha na colônia, no sítio onde ela morava. Foi uma desmoralização muito grande. Ele foi morar com essa mulher e deixou ela com todos os teus tios, tua mãe, né, todos os filhos. Aí eu falei assim, mas que estranho, eu me lembro do meu avô em casa, faleceu em casa e ela cuidando dele. Daí a minha tia falou assim, pois é, quando ele pegou a doença de Chagas, ele voltou para casa e ela cuidou dele até o último dia. E enquanto ele tinha forças, ele ainda batia nela. Ela sofreu violência doméstica toda a vida. Aquilo assim abriu meu coração, rasgou, eu me senti desse tamanhozinho, de julgar tanto, de não conhecer a história dela, mas o porquê que me arrasou ainda mais. Naquela época, eu era casada, o meu ex-marido já tinha me traído, tido um filho fora do casamento, e eu sofria violências domésticas durante 13 anos. Eu só soube naquele dia que eu repetia um padrão da minha avó. Eu fico até emocionada de ouvir isso. Eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque o nosso ego julga. Nosso ego julga, mas julga. Coloca aquela pessoa na pior posição. E nós não sabemos nem a nossa história, nem o que tem por trás. O meu ego julgava, mas a minha alma ama aquela mulher, amava aquela mulher. A minha alma amava. Então, é esse amor que nós temos, que nós nos emaranhamos, porque esse é um amor cego, essa é uma lealdade oculta. Então, quando nós conhecemos, nós trazemos essa pessoa de volta, permitimos ela pertencer, e então nós somos gratos, e o melhor, respeitamos a história dessa pessoa. É só assim que nós temos o direito de seguir livres, de ser libertos desse emaranhamento. Então eu queria muito começar essa live contando essa história, porque eu sei que tem muitas, a maioria de nós, nesse mesmo contexto de julgamento, de não aceitação, de revolta, né? Sim. Então eu acredito que vai ser útil um pouquinho para cada um de nós refletirmos um pouquinho sobre isso. Sim. Nossa, até... Desculpa te fazer chorar. Não, imagina, a gente agradece a todo mundo que tá, imagina. Por que você fala isso? Porque me toca, porque eu também tenho as minhas histórias onde eu repeti padrão e eu vejo direto isso acontecer com quem eu recebo no meu curso, né? Isso que você contou, Clá, eu quero fazer um parênteses aqui e explicar para todas que estão assistindo a gente que a Clarice, ela é uma mulher que ela passou muitas coisas na vida dela. Muitas coisas difíceis. E por que é que ela, por exemplo, é só com esse detalhe, com essa história que ela contou pra gente, que é uma história profunda, uma história forte, que explica o padrão, né, que ela repetiu sem saber de onde vinha e por um amor que é oculto, né? A gente não tem isso consciente, não sabe de onde vem. Ela poderia ter desenvolvido a irregularidade que, para mim, tem uns fatores comportamentais mais associados a essa história, que é a endometriose. Entendam, eu não estou dizendo que todas as mulheres que têm endometriose passaram por situações assim, ou necessariamente começou na ancestralidade. Mas a somatização que acaba desenvolvendo a endometriose vem de problemas, questões com o pai ou com a mãe especialmente, um sentimento de rejeição muito grande e a ausência dos 3 As que eu falo muito.
Amor próprio, autoestima e autoconfiança. Isso soma... Claro que tem muitos outros detalhes e cada mulher é uma. Existe uma investigação, que é o percurso que realmente a gente faz dentro do curso. Mas por que que a Clarice não somatizou isso? Como eu conheço a Clarice pessoalmente, eu já posso explicar. Ela tem uma jornada de autoconhecimento muito intensa, muito grande e já há uns bons anos. Porque existia essa consciência de que ela precisava curar a vida dela, olhar para si mesma, restaurar esse amor por ela, esse valor que ela não conseguia encontrar. E aí tudo mudou. E hoje, obviamente, ela está num relacionamento completamente diferente dos anteriores, sendo amada, sendo cuidada, respeitada e ajudando muitas mulheres a curarem tantas coisas. Então, Sim. vejam bem como que é a história. Vejam bem como que... Tem uma mulher aqui perguntando, mas e quem não tem filhos? Quer dizer que encerrou esses ciclos? Não, não. Quando eu digo que cada mulher que se cura, cura gerações descendentes também, não só as anteriores, não significa que você tem que ser mãe ou os descendentes serem providos por você. Tá? Se você tem irmãos que têm filhos, se você tem primos, todo mundo que está naquela cadeia da sua geração e que tiver descendentes, todo mundo vai estar se beneficiando de uma forma ou de outra pela cura que você está tendo com você, né, Cláudia? É o sistema, não é só aquela geração daquele pai, mãe, vô e vó, é o sistema inteiro. Eu sempre digo assim, olha, fica até um pouquinho mais fácil de entender isso. Eu sempre falo, pai, mãe, avós, irmãos, está aqui em um imã. E aí esse imã faz assim, porque está pertinho. Então, desses aqui, é muito mais, tem uma potência muito maior de nos emaranharmos. Mas depois ainda tem os tios, os bisavós, tataravós, trisavós, 7 gerações para trás, os tios, os primos, os agregados, todo mundo faz parte daquele sistema. Está todo mundo ali, nós estamos nos conectando. Perde um pouquinho a força, mas ainda aqui tem um campo de energia que nos mantém conectados e carregando os padrões. Ah, então eu não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos, eu tenho as minhas primas que vão ter filhos, todo mundo faz parte daquele sistema, né? E outra coisa, não adianta falar assim, ah, então tudo bem, eu tô livre, né? Não vai acontecer nada comigo, vai acontecer lá com o sobrinho, com a irmã, com outra pessoa. Pensa assim, o sistema é como se fosse um corpinho só. Esse corpo aqui é o sistema. Se a unha do dedão do pé doer e entrar no meu sistema imunológico, o meu coração pode parar e eu posso morrer por causa de uma unha. Mas se o meu coração também parar, né, a minha unha morre. Então não importa quem é coração e quem é unha, quem está dentro desse sistema, tá? Não importa. Não tem ninguém mais importante dentro desse sistema. Não tem nada ou algo mais importante dentro do meu corpinho. Tudo, desde a minha unha até o meu coração, até o meu cérebro, tudo é importante. Precisa estar trabalhando em uma ordem, né? Em uma ordem para tudo funcionar. Então, se um do meu sistema desequilibrar, me afeta. Me afeta. Aí tem gente que fala assim, então eu estou ferrada. Como que eu vou manter esse sistema inteiro organizado, respeitando cada um, como cada um é, no lugar que cada um ocupa, como uma grande orquestra sinfônica, para dar uma melodia perfeita, cada um entra no seu devido momento e dá a sua contribuição na hora certa, no lugar que ocupa. Então o sistema funciona assim, como uma linda orquestra sinfônica. E todos ali são importantes. Não tem o mais e o menos. Todos. Todos pertencem. Essa é a primeira lei dentro do sistema familiar. Sim. E é importante ressaltar também, né, que nem uma pessoa perguntou, a constelação só olha relações hétero? Não, a constelação inclui tudo, inclui inclusive os filhos que você perdeu, aqueles que não nasceram, porque eles precisam ser incluídos. Né? Os abortos que você pode ter vivido. Ô, Clá, vamos falar de um assunto aqui que é bem delicado, que eu já conversei com você algumas vezes, mas você nunca chegou a falar nas redes isso, porque isso começou a vir ultimamente. Então, o que acontece?
isso é uma coisa muito triste, mas assim, como é comum pais biológicos abusarem das próprias filhas. E eu tenho recebido cada vez mais mulheres que foram abusadas pelo próprio pai ou pelo padrasto e que existe um consentimento também oculto da mãe, que a gente percebe nesses emaranhados. É como a mãe não sabe conscientemente, mas a sensação que dá é que, de alguma forma, existe até uma literatura da Laura Gutman, que é uma argentina, que ela diz que é como se a mãe entregasse a filha, por conta de dores dela também, né? E aí, quando as alunas entram e assistem a sua aula, as filhas que sobraram, ou enteadas que viveram esses abusos dentro de casa, me perguntam: como é que eu vou honrar o meu pai? Como é que eu vou incluir o meu pai se ele fez uma coisa dessa comigo? Eu não consigo, isso daqui não serve para mim. Como fica isso, Clara? Bom, vamos contar mais um caso, então? Vamos colocar mais um caso aqui que eu acho que vai auxiliar bastante. Primeiro, julgamento é algo que tem que não existir dentro de um sistema familiar, tá? É a primeira coisa que nós olhamos, não julgamento. Aceitação e não julgamento. Esse é o único jeito de honrar pai e mãe. Me deram a vida. Ah, mas ele me violentou, enfim. Ainda assim, ele tem um lugar de honra nesse sistema. E eu sei que muita gente se choca quando a gente fala isso, né? A gente não, Bert Hellinger, né? Através das observações dele. Aqui nesse livro, Para que o Amor... não, esse aqui das Constelações Familiares. E eu tenho um outro aqui, Para que o Amor dê certo. Fala muito sobre isso, tá? A carinha do Bert Hellinger aqui. E eu estava num workshop uma vez assistindo uma aula, que eu tive a graça, né, a honra de ter algumas aulas com o próprio Bert Hellinger, anos antes dele falecer, quando eu fazia minha formação na Alemanha. E um dia chegou uma menina, levantou a mão para ser constelada. E o Bert olhou para ela com aquela sabedoria toda que ele tinha, e ela veio para ser constelada. E o movimento, então, começou ali, a terapia começou, né? E ele colocou o pai dela, ela, e ela começou a olhar com ódio para aquele pai, mas um ódio, assim, que contagiava e contaminava todo mundo que estava assistindo. E aí ele pegou Berta e falou para ela assim: o único jeito para você seguir livre e ser grande é você cessar os seus julgamentos. Aí essa menina, nós não sabíamos de nada. O que é? Ele já sabia. A sabedoria dele é incrível. Né? É importante falar. Ele entra no campo. Capta. Entra no campo e o constelador já sabe o que está se passando ali. Mas nós éramos alunos, estávamos assistindo, não sabíamos o que estava acontecendo. Aí ele pegou e falou assim: este homem te deu a vida, honre-o. E ela pegou e foi contestar e falou assim: você quer saber a minha história? E ele amorosamente ouviu. Ele não precisava, porque ele já sabia. Mas ele ouviu. Aí ela falou assim: eu não conheci o meu pai. Ele foi embora quando a minha mãe engravidou de mim. Ele foi embora, não quis me assumir. Mas a minha mãe também não quis ele, porque ela era muito jovem. A família dele até veio propondo casar e tal, mas a minha mãe disse que não queria. E aí ele foi embora e nunca mais apareceu, não me assumiu. E 14 anos depois eu insisti para minha mãe para conhecê-lo. E nós viajamos, minha mãe achou pelas redes sociais onde ele se encontrava, e nós fomos até lá com o consentimento dele, do meu avô e da minha avó, os pais dele. Quando nós chegamos lá, minha mãe me deixou, eu conheci, ficamos ali, interagimos, e a minha mãe ia me buscar no outro dia, para voltarmos para a nossa cidade. Aí ela contava que nessa única noite, esse único encontro com o pai dela, que ela nunca tinha visto, 14 anos depois, ela tinha 14 anos, ele violentou ela. Nosso ego julga, não julga? É difícil o nosso ego falar assim: como perdoar esse cara? Primeiro, perdoar é muita pretensão da nossa parte, porque ele tem um lugar de honra.
ele é grande no sistema, porque ele deu a vida. Ele veio Então, antes, é muita né? pretensão. Ele veio antes, na hierarquia, ele está grande, e é muita pretensão quem está aqui pequeno fazer o julgamento. Mas no movimento dela, vejam só e presta atenção, cada caso é um caso, esse é um caso que eu estou contando, cada caso nós temos que analisar e ver aonde está o emaranhamento, qual foi o pacto, né, o comprometimento que nós fizemos. Aqui nesse livro do Bert Hellinger, quer ver? Ele fala aqui, olha, todos nós estamos emaranhados. De alguma maneira, de uma forma ou de outra. Todos nós estamos emaranhados. Então, cada um é um caso, temos que ver aonde que é o emaranhamento. Mas o dessa menina, qual era? Depois, Bert Hellinger revelou para a gente entender esse caso. Ele mostrou que a mãe rejeitou esse pai. Ela não quis. Eles foram lá. A família dele foi lá para tentar casar com a menina. Tá? Ela falou, não, eu não quero. Sou muito nova para casar. Não quero. Ela rejeitou. Esse menino, jovenzinho também, foi embora. Sabe lá o que ele sentia, quais eram os sentimentos dele. Enfim, houve permissão para essa vida acontecer, tanto da parte desse rapaz e da família dele e da menina. 9 meses se passaram, essa vida nasceu. Esse homem tem que ser honrado, né? Mas então ele violentou ela 14 anos depois. Qual foi aí o emaranhamento? Essa menina se colocou à disposição da mãe que rejeitou esse pai. É como inconscientemente ela diz assim, mamãe, você rejeitou ele, você não quis ele. Eu me coloco no seu lugar para que ele me ame você através de mim. Para que ele ame você, mamãe, através de mim. Porque ainda existia ali também um amor, ainda oculto, escondido, né? Deste menino, desse homem, por aquela mulher que foi rejeitada. Veja bem, não estamos aqui justificando o ato, mas estamos explicando o emaranhamento. Que cada um se coloca no papel. Entende? Deixa eu até fazer um parênteses aqui importante. Gente, quando a Clarice está dizendo, essa menina se colocou à disposição, de maneira alguma, vocês que passaram por isso têm que achar assim, mas eu nunca fiz isso, eu nunca faria isso. Entendam uma coisa, tudo que ela está falando não é consciente, não é que essa menina chegou na casa do pai se oferecendo, eu quero. abrindo as portas, não foi isso. Essa menina conscientemente, racionalmente, não estava lá para isso e não se ofereceu para isso. Claro o emaranhado que ela está explicando é como se fosse uma teia quântica, invisível, até espiritual, que a gente não sabe que existe. E ela mexe com a gente porque a gente não tem consciência de como isso acontece. Então, o que ela está dizendo não é que alguém se oferece, não é isso, gente. O que ela está dizendo é esse emaranhamento que a constelação explica é uma teia invisível que a gente não sabe como ela funciona até que a gente perceba, comece a buscar compreensão, constele e perceba que existem movimentos que não partem de nós, mas que nós estamos sendo praticamente guiados pelos fios como marionetes sem perceber o que está acontecendo. E são os pactos que nós fazemos ao nascer. É como se a gente faz um pacto. Nós realmente nos colocamos à disposição do nosso sistema. Pai, você foi um homem rejeitado, né? Você, vamos supor lá um exemplo, você quis a minha mãe não quis você. Você foi um homem rejeitado. Então eu me coloco à disposição para você, através de mim, amá-la. Esse é um caso, foi o caso desta menina. Entenda, eu não estou dizendo que esse é o seu caso. Temos que abrir o campo, olhar a sua constelação, entender qual é o seu emaranhamento, mas independente de qual é. Vamos parar de olhar para um ponto e ampliar a nossa visão, olhar para o todo, para entender o que tem por trás, que é muito mais do que só aquilo que a gente vê. Tem muito mais, muito mais. E outra, entender a hierarquia, a honra, independente do que esse pai fez. Independente.
O sistema ele não procura culpados. Entendam isso. O sistema ele não procura por culpados. Não tem vítimas, não tem inocentes. Todos que estão dentro desse sistema estão à disposição para equilibrar esse sistema em qualquer lugar que ele foi desequilibrado. Imagine uma grande fábrica. Cada um tem a sua funçãozinha para a matéria-prima ser formada. E se todo mundo contribui um pouquinho, o serviço acontece com perfeição. O sistema é assim, cada um dá a sua parcela de contribuição. Então, julgamento por nós mesmos, por aquele que nos ofendeu, ou que fez uma atrocidade dessa, nosso ego falando, esse abuso, esse absurdo, é só o nosso ego falando. Mas quando olhamos para um sistema, nós vamos entender profundamente o que tem por trás deste emaranhamento. E é só assim, olhando para se libertar da dor. Não tem outro caminho. Quando julgamos, odiamos, temos repulsas, dó, nós simplesmente nos emaranhamos e nos embolamos nessa teia ainda mais, e mais, e mais. E gente, assim, tudo isso é a visão da constelação. Isso não quer dizer que em nenhum momento ninguém acha que isso foi terrível. É certo, jamais. Entendeu? A gente sabe dessa dor. Por exemplo, quando ela começou a falar, de novo, meu olho começou a lacrimejar, mas a primeira coisa que eu sinto é a dor dessa mulher. Eu, Karime, nem tô olhando para o abusador, eu tô sentindo a dor dessa mulher, independente de quem foi, né? Imagina a dor que tem no útero dessa mulher, Karine. A dor que tem no útero. Porque sentimentos, útero, né? É o útero, o útero sentimentos. Ele guarda registro, ele guarda memórias ancestrais, e é daí que vem essa irregularidade. Então, eu quero até aproveitar aqui e dizer uma outra coisa. Por exemplo, tem eu recebo muitas mães com filhas pequenas, estou contando até para todo mundo entender. E essas mães falam, olha, minha filha tem 6 anos, ela tem um corrimento muito forte, amarelado, ou ela tem uma coceira muito forte, ninguém sabe o que é. O que pode ser, Karine? Eu parto para 2 questões com essa mãe, que às vezes a primeira questão ela não sabe responder, mas ela vai começar a observar. A primeira é o seguinte, ou essa menina está sofrendo um abuso, de alguma maneira, não precisa nem ser com penetração, porque o útero tá sentindo isso, e esse corrimento vem como um alarme, ou se essa criança não está sofrendo abuso ou não sofreu, essa mãe deve procurar uma constelação, porque alguma antepassada sofreu o abuso e ela herdou esse registro uterino. Então, olha como que a coisa é gigante. Olha como tem vários. E, gente, não é assim, não é só constelação, não é a constelação familiar que vai resolver o teu problema. Muitas vezes não é só constelação e tem casos que não é a constelação. A constelação não serve só porque a gente está falando. A constelação resolve diversas questões. Uma das constelações que eu fiz com a Clarice foi sobre um processo judicial. Um processo judicial que fica parado, que não sai, ele acelerou muito depois. E ele só não terminou por conta da pandemia, mas tecnicamente ele já terminou, né? Então são muitas coisas. E pegando esse fato do abuso, eu quero contar aqui uma situação que eu estou vivendo com uma aluna do workshop da turma anterior. Ela veio justamente com esse caso, os pais se separaram, ela tinha 3 anos, então dos 3 aos 14 ela tinha as visitas, ela ia para casa do pai, dos 3 aos 14 ela foi abusada pelo pai. Ela tem uma endometriose grave. Quando eu conversei com ela, né, e eu usei foi a seguinte frase: a gente precisa olhar para isso, curar, recomendei a constelação, recomendei umas outras coisas, né, dei todo o apoio, o suporte ali para ela, mas eu falei para ela uma coisa muito importante, que ela precisava olhar para isso de alguma maneira, que ela ressignificasse, porque senão ela começaria a atrair parceiros que também poderiam abusar dela de alguma forma. Quando eu usei o atrair, aquilo ressoou nela muito ruim, que foi uma pergunta que uma pessoa falou aqui. Então quer dizer que se eu estou andando na rua, eu sou estuprada na rua, quer dizer que eu atraí isso?
Gente, quando eu digo atrair, não quer dizer que você foi atraente e acabou puxando para alguém olhar para você isso acontecer. Atrair tem a ver com energia também. Aquela energia que vibra em mim é a energia que eu emano. E essa energia que eu emano vai se conectar com uma energia parecida. Uma mulher que sai na rua morrendo de medo de ser estuprada, o próprio medo de ser estuprada, ela está vibrando no medo de ser estuprada, já se torna um fator energético para atrair a situação. Quer dizer que isso vai acontecer sempre? Não. Eu estou dando uma das milhares de vertentes desse assunto que a gente está falando. Então, essa aluna, ela não gostou como ressoou, eu expliquei tudo isso para ela, mas depois eu entendi o que pegou. Ela simplesmente parou de assistir às aulas, desapareceu. Eu pedi para uma pessoa do suporte fazer contato com ela, ver se estava tudo bem, se ela estava precisando de alguma coisa. Mas eu entendi o que estava acontecendo, o que pegou. Na verdade, não foi o que eu falei. O pai dela fez tudo isso com ela e ele era um psicólogo. Hoje, essa mulher tem 23 anos, se não me engano, e vive com um homem que é psicólogo. Se ela está vivendo algum tipo de abuso dentro do casamento dela, eu não sei, porque ela não me falou. E eu acho que ela entrou nesse processo de olhar para a história dela, porque tudo que eu expliquei para ela ressoou de uma maneira tão difícil dela olhar, que ela não quis olhar para mim que estava falando aquilo. Mas eu não tenho dúvida ficou invasivo, ficou invasivo e para não ela. foi a minha intenção, porque eu nem sabia de nada, eu fui entender depois. Mas eu tenho certeza que essa mulher tão jovem e que fez esse passo de vir para o curso, ela ainda está olhando para tudo isso e eu confio que ela vai compreender e vai retornar às aulas no tempo dela. Gente, muitas coisas que a gente está falando aqui podem não ser compreensivas racionalmente, mas a constelação não é um trabalho racional. Aliás, e pode ser até ofensivo, né, Karine? Pode ser até ofensivo. Essa não é a nossa intenção. A nossa intenção é trazer para você leveza, libertação, entender que cada caso é um caso. Bert Hellinger, ele dizia sempre assim, que as soluções simples são até ofensivas. E dizer assim, siga em paz, eu aceito em não querer revidar, esquece isso, chega a ser ofensivo, né? Mas essas dores, esses ressentimentos, essas traições, eles precisam ser liberados para que nós possamos ser grandes na nossa vida. É o único jeito de ser grande, ter tudo que gente grande pode ter, dinheiro, vida profissional, saúde, né? Relacionamentos saudáveis. É olhar para tudo isto com um olhar de amorosidade, de entendimento, de aceitação. Não é assim, eu vou aceitar então que eu fui abusada sexualmente por alguém, por um tio, por um irmão, por um pai. Não, é simplesmente olhar com uma solução simples, apesar de parecer ser ofensivo, como Bert Hellinger dizia, mas é a chance para seguir. Senão nós ficamos emaranhados e não seguimos. E depois vem um filho, ele vai olhar e vai falar assim, mamãe, isso está tão pesado para você, né? Me dá aqui que eu vou ajudar a carregar. Ou então vem um sobrinho, ou um neto depois, pode ser que pule uma geração. Mas alguém vai carregar essa dor, que você ainda não teve coragem de olhar e soltar e solucionar essa dor. Alguém vai carregar para você. Então, assim, para que esperar? Perder, né, uma existência, perder uma oportunidade de olhar para o simples, que é olhar com aceitação e dizer, eu aceito tudo do jeito que foi. Eu acolho. Até porque a aceitação, gente, é para as coisas que a gente não pode mudar, né? Não é um conformismo, não é uma procrastinação de resolver. Aceitação as coisas que a gente não pode mudar. O que aconteceu, aconteceu. É para seguir. Né? Então, assim,
aceitar como foi. Não significa que você tem que amar a pessoa, perdoar a pessoa. Aceitar como foi. Porque o que foi não dá para ser mudado, né? Sim. Inclusive, Bert Hellinger, naquela questão da menina, né, que se apresentou lá que o pai tinha abusado dela aos 14 anos, ela já tinha uma filhinha de 3 anos, e ela dizia que esse pai, depois disso, ela já tinha na época 28 anos, no dia que a gente estava em aula. Aí ela falava para o Bert, tá, e ele ainda insiste, o que que eu faço? Ele insiste em ter contatos comigo. O Bert falou assim, traga e segure ele, sinta ele no seu coração, com honra, com respeito pela vida que ele te deu. Mas, para sua segurança e segurança da sua filhinha, não mantenha contatos. Vocês entenderam? Não é ficar amiguinha, agora vou adicionar no meu WhatsApp, vou começar a falar com essa pessoa. Não é isso. Sim, né? Traga no coração, com respeito e gratidão pela vida. Pela vida. Mas mantenha uma distância pela sua própria segurança. Então, isso não está errado. Sim. Tem algumas pessoas que estão perguntando desde o começo sobre a questão de e quem é adotado. A constelação você não precisa ter informação da sua família biológica, nada. Nada. Quando você vai constelar, né, seja a Clarice que você vai querer constelar. Para quem está chegando agora, a gente já falou bastante, a gente respondeu bastante coisa que está aparecendo aqui. O replay vai ficar disponível no IGTV logo em seguida. Assistam desde o início. Mas quando você vai constelar, você só tem que falar para o facilitador ou para a facilitadora o que você quer constelar, né? Então, eu quero constelar os meus miomas, porque eu tô achando que isso vem do padrão de comportamento da minha bisavó por uma história que eu conheço. Você não precisa saber nada. E se você não precisa nem achar de onde vem. Nem saber de onde vem, nem saber de onde vem. Porque a constelação, ela responde isso, ela traz, e ela vai trazer histórias e informações que você não tem ideia de que existem. É muito louco, gente. É muito louco como funciona a constelação. É muito interessante que Bert Hellinger... E Bert Hellinger sempre dizia assim, que toda história que você não conhece, a tendência é repetir. Porque é uma exclusão. Até a história solicita que volte e venha à tona. Até a história solicita que ela seja vista. Então é importante conhecer a sua história. Mas eu não conheço nada da minha história. Não conheço meus pais biológicos. Não tem problema. Abra espaço. Traga. A sua vida só existe, você só está aí, neste momento, ouvindo nós duas falarmos aqui, porque um dia teve um homem e uma mulher que disseram sim um para o outro, e do jeito deles, eles falaram sim. E você nasceu. Aí tem gente que fala assim, já atendi clientes que falam assim, mas eu sou filha de um estupro. Que sorte a sua! Que sorte a sua! Você nasceu. Chega, de novo, parece que é desrespeitador, né? Parece que é um desrespeito falar isso, uma ofensa. Mas não é. Não leve as coisas de uma maneira pesada do lado pessoal. Que sorte a sua. Que um dia aquele homem, aquela mulher, daquele jeito, nas condições que foram, né? Se encontraram, abuso ou não, você nasceu. Então, que sorte a tua. Então, mesmo sendo, não conhecendo os pais biológicos, é trazer o espaço no coração com honra. Mas não adianta ficar aqui só no pensar, tá? Não é, o movimento não é assim. Então tá, agora eu já sei, vou trazer aqui, tá bom. Então, no meu coração, pronto. Não é assim. Tem todo o movimento da técnica, né? Pra gente olhar com um olhar mais profundo. E não é do dia para noite, você não vai constelar e na hora você vai começar a perceber, vai ter insights, alguma coisa vai mudar. Esse movimento, ele é sutil, ele é quântico e muitas vezes ele não é perceptível aos olhos, tem que acontecer algum fato. Isso vai ressoar em você, nas suas atitudes. Então, é tudo muito sensível, delicado e tudo muito bonito. Eu recentemente gravei uma aula para um curso de uma outra pessoa que vai sair em breve, que é para mulheres que não conseguem engravidar. E nessa aula, a gente vai entrar num outro assunto também, né, Clá? Que eu sei que você tem exemplos aí. E nessa aula eu falo sobre todas as questões emocionais, comportamentais, sobre como precisa honrar a menstruação.
mesmo sendo difícil para as mulheres que querem, né? Estão tentando, aí vem lá e aparece a chamada monstra, né? Expliquei tudo isso e falei que uma das técnicas que eu recomendo muito para as minhas alunas, também para quem quer engravidar ou para quem sofre abortos sucessivos, ou mesmo um aborto, né? E precisa se restaurar em tantos âmbitos, para buscar a constelação familiar. Eu acho que você tem alguns exemplos aí de mulheres que não conseguiam engravidar. Claro, vem alguma coisa na sua cabeça ligada a aborto? Eu tive inclusive uma aluna sua, uns 2 anos atrás, que ela fez uma constelação e depois ela nunca mais apareceu. E Porque deve uns ter 6 meses, resolvido. aí uns 6 meses depois ela falou assim, ai, Clarice, eu queria te mandar uma foto. Lembra que eu constelei com você 2 anos atrás, que eu estava tentando fazer uma fertilização, né? E eu queria te mandar a foto da minha bebezinha, Clara. Que Que lindo! belezinha, que Mas legal. esse foi um exemplo de uns 2 anos atrás. Mas muitas vezes também, né, nós podemos estar emaranhados em alguns assuntos relacionados a aborto das nossas ancestrais, né? Ou nossa mãe pode ter tido muitos abortos. Então eu tenho aqui, veja bem, todos os casos que a gente está falando aqui, eu uso bastante exemplos, não estou colocando o nome de ninguém, e alguns até é permitido, para que tem gente que fala assim, passa a benção para frente, passa para frente, que assim mais gente se beneficia. E no caso dessa menina, ela não conseguia engravidar, ela já tinha perdido uns 3 bebês, não conseguia de jeito nenhum, não segurava nenhuma criança, e ela veio fazer uma constelação e nós vimos claramente com o movimento dela que ela olhava muito para o chão. E na hora da técnica desenvolver, e ela olhava para o chão, ou seja, ela olhava para muitos que não puderam nascer. Provavelmente para quantos abortados das avós, da mãe. Aí ela falou assim, eu acho que a minha mãe teve 2 abortos, que eu sei. Enfim, o que eu senti, né, no coração, ali naquele dia, no movimento, para que ela plantasse no jardim da casa dela algumas florzinhas, né, e olhasse para aquilo. Cada vez que aquela florzinha estivesse assim revivendo, que ela olhasse e trouxesse a lembrança de todos aqueles abortados que ela visualizou aqui durante a sessão. Ok. Passaram-se 1 ano, ela engravidou. Ela também teve uma menininha, feliz da vida. O marido dela até perguntava, você nunca gostou de flores, de jardim? O que está acontecendo? Ela, deixa comigo, isso aqui para mim é sagrado. E depois ela engravidou. Então esse é um caso, né, que foi simples, foi bonito, foi leve. Mas eu tive um outro caso aqui, não faz muito tempo, que a mulher chegou aqui, mas ela falava assim, horrores, lotado de julgamento com a mãe dela, mas ela falava que a minha mãe foi um horror, que a minha mãe foi uma pessoa que foi muito difícil, que batia na gente, meu pai morreu por causa dela, porque ele se entregou à bebida. Assim, um monte de história. E o constelador sempre tenta cortar e falar assim, olha, isso não é importante, não é isso que nós queremos que venha à tona. Mas às vezes a pessoa está com tanta dor que a gente até fecha aquele campo para não julgar nada daquilo e permite a pessoa falar. Enfim, quando começamos finalmente a constelação dela, eu só senti assim, olha, o primeiro movimento, o primeiro olhar para ela, eu senti fortemente toda a ancestralidade dela, pedindo para que ela soubesse e ouvisse a seguinte frase. A sua mãe, como mãe, ela não falhou. Você falhou. Eu não entendi o que era aquela frase. Quando eu disse aquilo, ela não parava de chorar. Sentou e ela falou assim, é verdade, Clarice, eu como mãe falhei. Eu trabalhava em Londres como garota de programa e eu fiz vários abortos, vários. E agora que eu estou casada, muito bem casada, tento engravidar há anos, não consigo. De novo, o julgamento fazendo o útero dela adoecer e não mais engravidar, né, quando ela tanto queria. Então, a mensagem que veio é, a sua mãe, do jeito que ela foi, difícil, enfim, do jeito que ela foi,
como mãe, ela não falhou, porque você nasceu. Agora você falhou, porque tiveram vários abortos. Isso aqui não é para trazer culpas e Não. nem julgamentos também para ninguém. É só para trazer consciência. É só para É. olhar também os teus abortados, para que com isso você também cure o seu próprio útero. Então, se você já teve um aborto, já provocou um aborto, também acolher isto, essa criança, esse anjinho, com amor, para que o seu útero entenda que naquele período foi como você sabia fazer e que você tem o É. direito de se É. libertar e tentar de novo e trazer mais vidas para esse É. mundo, para o teu sistema, para a felicidade da sua alma, né? Então, É. assim, aqui não existe condenação, nós todos estamos aprendendo, então vamos seguir assim, aprendendo e leves, né? Trazer É. leveza, É isso mesmo. não é? É, eu quero contar uma coisa rápida aqui, né? Também é minha, pessoal. A Clarice, eu não sei se ela vai lembrar, porque ela nunca lembra depois das constelações. Mas Não. a minha, eu fui, né? Eu sou fruto de os meus Uhum. pais namoravam já há uns anos, mas eu fui uma gestação indesejada. E o meu pai propôs para minha mãe um aborto, né? E a minha mãe provocou o aborto. Mas quando ela provocou esse aborto, ela, muito em seguida, ela se arrependeu, porque na verdade ela não queria abortar. Ela estava com medo, o meu pai não queria o filho, e ela fez o que ele mandou. Então ela correu para salvar essa criança, né? E eu sei disso desde adolescente. Eu sempre ouvi isso, né? A minha mãe não tinha muito tato para falar, era uma informação jogada, mas em nenhum momento, gente, eu tô falando de mim, eu tô falando que eu sou nem melhor do que ninguém, tá? Em nenhum momento eu falei, nossa, por que minha mãe foi fazer isso? Mas minha mãe foi me abortar e meu pai não me queria, não sei o quê. Eu dou graças a Deus que a minha mãe correu lá e se arrependeu. A minha mãe tá aqui em casa hoje cuidando da minha filha para eu poder estar aqui, né? E o meu pai, ele simplesmente, a hora que ele viu que a minha mãe não desistiu, ele falou, ok, então vamos casar. E ele se apaixonou por aquela criança que chegou e ele nunca deve ter lembrado de que ele um dia pensou em não ter essa filha, né? E ele nem sabe, ele morreu sem saber que eu sei disso. Então, tudo de pior, por pior que aconteça, vem para o nosso desenvolvimento, vem para a nossa própria cura. A doença é a nossa cura. E eu já quero encerrar essa live lembrando a todas as mulheres, né, que realmente acompanham aqui o trabalho, que estão ouvindo a Clarice falar e que sentem que realmente chegou a hora agora de dar um basta, de olhar para o feminino, de entender todas essas respostas incríveis que o corpo nos dá sobre as nossas vidas, as nossas dores, as dores da alma feminina. A gente está com as inscrições abertas para a turma 15 do workshop. A gente está trabalhando ainda com o desconto de quarentena, 35%. O link está nos stories, está na bio. E lá no módulo 1, assim que você se inscrever, porque você vai fazer o workshop no seu tempo, não é quando começa. Você faz a sua inscrição, recebe o seu acesso e assiste as aulas no seu tempo. Logo no módulo 1, de presente, já está a Masterclass da Clarice, onde ela dá uma aula completa sobre todas as bases, como funciona a constelação, e ela dá vários casos onde ela já trabalhou e viu que a constelação ajudou, mais exemplos do que ela trouxe aqui, tá? E tem algumas pessoas perguntando como faz para constelar com a Clarice. Primeiro que, para quem quiser assistir o replay, vale muito a pena quem chegou agora, né? O Instagram da Clarice está aqui no cantinho, do lado da ginecologia emocional. Ela também tem um site que é o claricebomba.com, que você pode fazer o contato com ela. E ela está em Londres e ela constela online, porque você tem essa opção, não é só por causa do isolamento, sempre teve essa opção, né, Clara? Sempre teve, sempre. E agora eu vou deixar você finalizar aí com a sua mensagem e dar mais algum contato seu, se você sentir e quiser dar. Bom, as suas constelações todas você só fez online, né? Nunca fizemos presencial, né? Eu e você. Já estivemos pessoalmente algumas vezes, mas só foi constelamos Londres online. E Portugal poderia e ter Portugal.
Exato, exato. E mês que vem vou estar aí nós vamos fazer Sim. pessoalmente, né? Sim, sim, com Que legal. certeza. Mês que vem estarei aí na sua Vem. casinha. Ai, que Mês que delícia, vem não ela vejo a hora. vem, gente. Mês que vem ela vem e você vai abrir atendimento presencial em São Paulo, não vai, Clara? Eu acho que alguns dias eu te Tá mantenho vendo ainda, informada né? e deixo. Então, vai ser uma E informa correriazinha, nas mas eu acho suas que alguns redes. dias eu vou atender. É, Ótimo. mas é só me seguir no YouTube, é Clarice Bomba, Instagram, tudo é sempre Clarice Bomba. E com esse sobrenome, né, gente? Não tem Bomba, como me bomba, perder. bomba. Não tem como me perder. Então, assim, vai Sim. ser uma grande alegria, uma grande honra. Não é fazer a sua constelação, é dar essa contribuição, estar a seu serviço, estar à sua disposição, mulher, para que você se liberte. Um dia eu fui uma mulher ferida, machucada, com abusos sexuais, violência doméstica. Já a minha história é longa. Já tive Teve câncer por câncer. causa câncer no sistema linfático por causa desse amontoado de mágoas, de dores, de mochila pesada que a gente vai carregando nosso, né? Porque nós temos também a nossa genética, né, da nossa própria alma, mas nós temos a genética da nossa ancestralidade e também estamos emergidas no sistema coletivo, onde a sua dor é minha dor também. Então, você se curando, eu também me curo. Porque o nosso sistema coletivo vai ficando mais leve. E nós estamos aqui, claro, a Karime vende todos os cursos dela, porque a nossa moeda de troca, ainda neste mundo, né, de quarta para quinta dimensão, dinheiro. Né? Mas a nossa moeda de troca muito, muito, mas muito maior, que essa não tem preço, é você ficando livre, é você ficando curada. Isso não tem preço. É isso que nós Isso todas juntas isso é a vamos minha levar. realização. Isso é a É minha isso que realização. juntas nós vamos levar, né, para a nossa existência de alma, que é infinita, que é eterna. É seguirmos livres, curadas, deixar essas dores todas, né, de lado, porque você merece prosseguir, você merece ser feliz. Então não permita mais que uma dor, uma violência, um abuso sexual, alguma coisa que você já tenha passado, sinto muito por você, por mim, pela Karime, em nome de todas as mulheres que já passaram. Mas nós temos o direito de seguir, de prosseguir e ser feliz, se abrir para o amor, para relacionamentos saudáveis, para cura do teu útero, da tua vida, né? Então é essa mensagem final que eu gostaria de deixar. Gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês. E, se Deus quiser, estaremos sempre juntas, como diz a Karine. Sempre juntas. Estamos. Bom, Gratidão, sou eu que viu? agradeço em nome de todas nós. Foi muito engraçado, porque a gente falou muito de julgamento e vieram muitos julgamentos nos comentários para tudo que a gente estava falando, mas veio muito amor para quem conseguiu se abrir a essa percepção. Então, eu agradeço a você, agradeço a todas as mulheres que estiveram aqui com a gente. A gente encerra e eu espero todas vocês lá no workshop. Link na bio e nos stories. Estamos juntas. Boa noite aí para você, Clarice. Good evening aqui. Boa para noite. quem está no Brasil, já está anoitecendo. Um beijo enorme, um beijo no coração de vocês. E o replay já vai estar disponível no IGTV. Beijo no coração. Tchauzinho, tchau, tchau.